Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou conversar com a mais nova moradora de Três Itilhas. Ela é paulista, tradutora e escritora. Eu converso com a Anne Forcato. Anne, muito obrigado por me receber aqui no Hotel Tirol, neste ambiente maravilhoso. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pela honra de estar aqui, é um privilégio. Eu quero saber por que você está em Três Itilhas e como descobriu Três Itilhas. Eu realmente não conhecia a cidade. Eu sempre viajo para Santa Catarina nas férias. É sempre o nosso destino. Mas é mais para praia. Então, eu já morei em Joinville. Sim. Gostei muito de morar lá. Foi uma experiência muito boa. De 1 ano. Sim. Gostaria de ter ficado mais tempo. E sempre vamos ao Oktoberfest. E ali vamos também fazer os passeios de praia. Sim. E sempre sonhei com a serra. Mas não tinha tido essa oportunidade. E logo a minha primeira oportunidade já foi de mudança. Então eu estou realmente muito feliz. Com medinho do inverno. Ah, é? Vamos ver o que acontece. Anne, você é escritora, já tem 2 livros publicados, que é Tóquio 2020, São Paulo 2020, e agora você está escrevendo aqui em Três Itilhas, Rivera 2020. Sim. São livros de ficção, de romance, como é que é? Sim. Um detalhe, Tóquio 2020 sim já é publicado, São Paulo ainda não tem uma data para publicação. Mas já está pronto o livro? Já está pronto, já está escrito, revisado, mas falta ainda alguns trâmites aí. Sim. E tenho a Rivera 2020, eu estava procurando inspiração para escrevê-lo, porque ele é o fechamento dessa série de 3 livros. Tóquio 2020 é um livro independente, tem começo, meio e fim, assim como o segundo, São Paulo 2020. Mas eles têm alguns detalhes, algumas pontas soltas, podemos dizer assim, que tudo tem esse fechamento no terceiro livro que eu vim preparar aqui. É uma trilogia ou não? Não é uma trilogia, é uma série. É uma série. Sim, uma trilogia é quando você escreve uma história que é muito extensa, para você colocar em um único volume, ficaria um livro desconfortável de manusear, porque ia ser muito pesado e grande, e também por motivos de venda, porque ele ficaria um livro muito caro, por ser muito grande. Então aí as pessoas desmembram. Isso é uma trilogia. Certo. Já no meu caso, então, é série, porque são histórias que começam e acabam. E que histórias você escreve? Então, eu escrevo histórias sobre a nossa vida contemporânea, os nossos dilemas atuais. Sim. Então, são histórias que têm um apelo muito real, são histórias de pessoas, digamos assim, mais do que de personagens. Mas eu gosto de, dentro desse panorama tão real, eu gosto de colocar algumas pitadas assim de coisas que você fala, não, mas isso não é possível. Aí você fala, não, mas isso não é uma biografia. Realmente, na ficção tudo vale. De repente alguém sai voando, mas e daí? É ficção. Sim, é ficção contemporânea. Sim. E esse seu livro, Rivera, em Três Itilhas, você busca que tipo de inspiração aqui? Então, é a historinha que aconteceu. No começo da pandemia, há mais de 1 ano atrás, eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer uma entrevista. Eu era a entrevistadora de uma autora, de uma escritora que mora na Alemanha. Ela é brasileira, mas passou grande parte da vida dela na Europa e reside lá ainda. Então ela contava para mim que ela estava terminando uma trilogia, então o terceiro livro. Ela queria se inspirar e queria ter tempo para isso, mas não conseguia, porque morava com o esposo, filhos, bicho de estimação, aquela bagunça na casa. E ela deu um basta, fez uma mala e disse, eu vou embora para escrever o meu livro. E ela foi para Portugal escrever o livro dela. Então ela falou, mudei de ambiente, mudei tudo e fui escrever o meu livro. E eu, achando, isso é muito chique, falei para ela, nossa, você sabe que um dia eu vou fazer isso também? Eu vou embora daqui escrever o meu livro. E ela deu uma risada e disse, você vai mesmo, você vai sim. Quando cheguei em Três Itilhas, eu falei, nossa,
eu realmente larguei tudo, saí de São Paulo, né? E vim para Três Itilhas realmente escrever o meu terceiro livro. Então foi assim, olha, a escritora bateu o martelo e eu consegui fazer isso também. É uma experiência muito boa. É gostoso você mudar de ambiente, porque também você tem toda uma influência nova, novos horizontes diante dos seus olhos. Isso tudo ajuda você a ter mais inspirações. Sim. E modificar muitas vezes aquilo que você está escrevendo, você cria de uma forma diferente. É uma experiência enriquecedora, mudar-se para escrever. E eu estou tendo esse privilégio aqui. Certo. Você disse que gostou de Três Itilhas, algo que te chamou mais atenção em particular aqui na cidade de Três Itilhas? Bom, eu há bastante anos atrás tive a oportunidade de visitar a Europa, mas assim, a Alemanha, a Áustria, Suíça, os Alpes. E ficamos um período morando, residindo também profissionalmente, com meu esposo, residindo na Alemanha. E aí fazíamos esses passeios. E quando chegamos na Áustria, foi o local onde nós dois tivemos a mesma impressão. As pessoas lá eram mais bonitas, porque eram mais elegantes, mais bem arrumadas. Porque o alemão e a alemã são pessoas muito práticas. Então é só jeans, camiseta e o cabelo preso numa caneta, assim. Aí chegamos na Áustria, as mulheres maquiadas, aqueles casacos, tudo muito lindo. E nós ficamos em Innsbruck, que é uma cidade que tem aquelas muralhas nevadas em volta, muito linda. E a arquitetura lá nos chamava muito a atenção, que é o lugar onde os prédios são brancos e são desenhados nas paredes. Eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo e eu não sabia que existia isso no Brasil, na Serra de Santa Catarina. Quando cheguei aqui, foi uma surpresa. Eu falei, mas eu não acredito, eu estou na Áustria. E eu não sabia que isso existia, como que eu não vim aqui antes? Então foi como um tesouro escondido, que quando eu desvendei, fiquei muito feliz e me senti passeando na Áustria novamente. Certo. E em que estágio está esse seu livro? Ele está, digamos, lá pela metade. Então, assim, o meu... Você já tinha iniciado ele? Já. Eu estava fazendo, assim, mais ou menos um esqueleto. Ah, isso vai acontecer, sabe? Você faz esse, joga as ideias. Então, assim, as ideias estão postas e agora eu estou desenvolvendo as cenas mesmo, esquematizando capítulos, fazendo essas coisas assim. Estudando cronologia para não ter aqueles furos, né? De uma coisa aconteceu o mês passado e depois está no futuro. Essas coisas assim, né? Claro. Então, eu estou lapidando o texto. O seu primeiro livro, Tóquio 2020, já foi publicado. É um trabalho independente esse, não é? Eu participei de um concurso literário por uma editora, a editora Coerência de São Paulo. E quando eu soube que estava acontecendo esse concurso, faltava já poucos dias para terminar a fase de matrícula. Então, eu tive que escrever um livro em 19 dias. Mas foi para participar de um concurso em uma editora. Aí, eu posso ser muito boa, mas não sou tão genial assim. Em 19 dias, eu não consegui ganhar o primeiro prêmio. Mas, de qualquer forma, a editora aprovou o meu texto, achou muito bom e entrou em contato comigo e me ofereceu parceria. Então, esse livro foi lançado em dezembro de 2019. E nós tínhamos muitos planos maravilhosos, para muitas aparições públicas, para muitos eventos. Tínhamos agendado 7 eventos em colégios, entrevistas, tudo que você possa imaginar. E aí a pandemia frustrou todos os nossos planos. Pois é. Por isso a coisa não aconteceu tanto como era para ter acontecido. Nem as Olimpíadas aconteceram. Pois é. Pois é, eu fiz o livro em homenagem, porque ele se passa uma parte da história narrada nas Olimpíadas, e eu achava que tudo isso ia acontecer, né, no ano de 2020. Acabou não acontecendo ainda. Mas aos pouquinhos nós vamos chegar lá. E o São Paulo 2020 ainda está à espera de uma editora, é isso? É a mesma editora. É a mesma editora. A série vai ser lançada toda pela Coerência mesmo, mas ainda... Pelo fato da pandemia ter atrasado os nossos planos... Inclusive esse de Três Itilhas. Inclusive esse também. Três Itilhas pode entrar nesse livro de alguma forma? Pode até acontecer. Não te digo. Por quê?
Desde Tóquio, né? Desde Tóquio 2020, eu tenho os personagens sulistas, que são um núcleo de personagens que são de Pomerode, que é uma cidade que nós visitamos bastante. Sim. Então, existem os alemães, os descendentes, né? Essas pessoas. Então, numa dessas viagens para o sul, por que não? Dá uma masticada a 13 Itilhas. Sim, principalmente porque, como o livro se chama Rivera, 2020, Rivera é a primeira cidade do Uruguai saindo do Rio Grande do Sul. Sim. Então, esse é o percurso. O pessoal está em São Paulo e eles, né, têm esse itinerário para o sul. Então, quem sabe? Mas eu tenho medo que se eles vierem para 13 Itilhas, eles não vão para Rivera, porque vão chegar aqui e vão parar. E vão falar, não vamos embora. Certo. Anny, escrever sobre ficção, existe algum padrão, alguma regra? Porque para escrever sobre biografia, escrever uma história, você, um jornalista como eu, consegue fazer relativamente facilmente. Agora, ficção, você tem que ter uma criatividade enorme, uma imaginação muito grande, inspiração, como você vem buscando aqui. Existe algum padrão, regra para escrever ficção, Anny? Olha, padrões e regras, existem tantos que você ia ficar de cabelo em pé. Depois que eu entrei nesse mundo com esse livro, comecei a fazer dinâmicas de autores e cursos e tantas coisas e aprendi muito. E sei que nada é por acaso e nada é tão espontâneo assim. Sim. Tudo tem que ser milimetricamente pensado, moldado. Você disse uma entrevista, né, jornalística, vai retratar a pessoa como ela é. Sim. Né? Ou pelo menos a persona pública dela, né? O que ela divulga vai ser colocado. Quando você cria uma personagem, você tem que ter essa criatividade, sim. Mas, de qualquer forma, ele é um vilão ou ele é uma pessoa calma, ele é uma pessoa centrada. Então, você tem que ter todo um arcabouço de estudo psicológico para traçar perfil, né? Porque, assim, como você é totalmente livre para criar aquela pessoa, você às vezes pode falar, nossa, mas isso aqui não está combinando. Ele não faria isso, porque ele não é uma pessoa mesmo sendo ficção. Exatamente. Então, é muito assim... você tem que se pautar na realidade sempre, né? Mesmo se você estiver fazendo um livro de fantasia, em que tem um unicórnio, mas para ele ser verossímil, ele precisa ter as emoções que são humanas. Senão, além dele ser um unicórnio, ele ainda vai ser uma coisa que não diz nada a ninguém. Tá certo. E escrever é um exercício introspectivo e que vai na introspecção do leitor também. Tá certo. Anny, além de escritora, você também é tradutora, não é? Sim, é minha paixão. É mesmo? Que tipos de livros você traduz e de que autores? Bom, eu traduzi agora, no ano passado, 3 livros de uma série canadense, uma série clássica, da autora Lucy Maud Montgomery, que é a série Anne de Green Gables, que passou no Netflix, teve muito sucesso no Brasil, essa série. E o que eu adoro nesses livros é que eles não são de época. Sabe, uma pessoa hoje escrevendo sobre o passado. Não, ele realmente tem mais de século. Então, é muito interessante por causa disso. Você vê todo o pensamento de uma época e é muito interessante. São clássicos da literatura que estão agora, né, que vieram para o Brasil com bastante sucesso. E o primeiro, né, da tradução que eu fiz é o 4º da série e ele já é publicado também. Antes, eu já havia traduzido muita coisa, até, sabe, manuais, muita coisa de empresas, coisas para a universidade. Do inglês para o português. Sim, do inglês para o português. Agora traduzo do português para o inglês também, faço a versão. Então, eu tenho uma tradução minha que a autora publicou de forma independente pela Amazon, que é uma história que fala sobre a Covid-19. É um livro bastante atual, apesar de ser ficção, mas trata do assunto atual, que é sobre vacinas. É um livro sobre vacinas.
Então, eu antes disso, antes de entrar porque o livro da Anne, série da Anne, também é pela editora Coerência. Sim. Antes disso, eu traduzia quadrinhos. Ah, é? Sim. São obras de arte. Sim. Então, o que acontece com o quadrinho no Brasil? Ele não é muito difundido. Sim. Porque as histórias em quadrinhos são publicações de luxo. Sim. Porque é em papel nobre, é colorido, e isso encarece. E as pessoas geralmente não investem num produto caro. Sim. Para a literatura. Então eu traduzo ainda, para um grupo fechado de Goiás, e eles fazem uma distribuição virtual. Então é só mesmo e-book, né? Ele não tem publicações. Mas são, assim, autores, né, de quadrinhos do mundo todo, mais centralizado no quadrinho europeu. E nesse meio tempo que você está escrevendo o seu livro aqui em 13 Tiras, você consegue fazer traduções ao mesmo tempo também ou não? Eu tinha uma tradução em andamento, eu finalizei. Eu finalizei tudo que eu tinha em mãos para vir para 13 Tilhas desempregada, acho. Então eu vim para cá livre, com o meu tempo livre, para sentir a cidade nova, ver como que ia funcionar a minha vida aqui, que eu vim para cá acompanhando o meu marido, que ele está trabalhando mesmo na cidade. E eu estou de turista. Então, eu vim para cá com bastante tempo e bastante liberdade. Então, estou fazendo muita caminhada, estou curtindo muito e também escrevendo bastante. Agora, fazer tradução não é nada fácil, é um desafio porque você tem que ficar sempre fiel ao texto original, não é? Exatamente. E essa é a dificuldade, você ficar fiel e deixar a sua vaidade de lado. Essa tradução é um trabalho de humildade, porque no meu livro, sabe aquilo? Eu escrevo o que eu quero, tá? Entre aspas. Sim. Agora, numa tradução, você fica bem amarrado, Sim. porque não é uma versão livre, não é uma obra baseada em... Sim. Não, é uma tradução. Então, ela precisa ser bem cautelosa, né? Principalmente nesse livro que eu falo para você, que é uma história de mais de século atrás, né? Sim. Então, é bem difícil você encontrar um equilíbrio, porque é um livro que é juvenil, né? E então ele precisa ter uma linguagem que atraia aos jovens, mas ele não pode se divorciar do que está ali no clássico. Então, naquele momento, existia uma forma de falar que já não existe mais. Sim. Então, tudo isso você tem que dosar, mas tendo essa humildade de saber que não é você que vai sobressair ali. Inclusive, o tradutor não pode sobressair. Sim. Ele é invisível. Exato. Agora, existe uma formação de tradutores no Brasil? Existe uma faculdade, que inclusive é a que eu quero fazer a minha pós, que é tradutor e intérprete. E faz alguns anos já que eu estou trabalhando, né, com isso, e ainda não fui fazer a especialização no Brasil. Sim. Eu estudei por 5 semanas, fiz um curso muito bom na Escócia, que foi o meu último curso para a especialização do inglês. Sim. Mas aqui eu não tenho ainda esse diplominha lá no meu escritório. So, your English must be perfect. So. I wouldn't say perfect, because perfection doesn't exist. Ok, eu disse que o inglês dela deve ser perfeito. Ela disse, não, mais ou menos que... Como é que você disse? So, mais ou menos. Você Perfeição não existe. Não existe, acho que não existe, né? Mas a gente pode se aperfeiçoar cada vez mais, Sim. porque é uma coisa contínua, né? Sim. 13 Tiras, eu anunciei antes, no começo da entrevista, que você é a mais nova moradora de 13 Tilhas. Sim. Por conta do seu marido, você me disse na entrevista que veio antes do que você, não é? Sim. Você pretende ficar aqui até quando? Eu não pretendo ir embora. Ai, a minha mãe vai me matar quando ouvir isso. Ela já está com ciúmes. Mas assim... Traz ela para cá também. Então, né? Olha, tudo é tão complicado, mas a vontade é. Já liguei para eles, gente, venham todos. Eles não gostam do frio. Sim. Assim, nós somos, né, do ABC paulista. Pois é, ia te perguntar.
É de Sorocaba, não é? Eu e meu marido moramos em Sorocaba por motivo de trabalho. A minha família, ela né, eles são todos do ABC, mas alguns foram para os interiores também depois da aposentadoria, por uma vida mais simples, mais tranquila. Paulista, então, ou paulistana? Sim, paulista do né? ABC. Paulistana é quem nasce na cidade, capital, né? Na capital mesmo. Então, ali no ABC, em São Bernardo, de onde nós somos, São Bernardo, quando você pega a região, ali é serrana. É muito fria e úmida. É úmida naquele extremo de você abrir a casa para arejar, ela umedece porque entra neblina dentro. É assim. Sim. Então, essa é a minha lembrança mais antiga. Sim. E depois, morando em Sorocaba, Sorocaba é uma cidade quente. Muito quente e muito seca. E quando eu cheguei aqui em Três Itilhas, eu tive a sensação de estar chegando em casa. Isso foi muito, muito, assim, diferente para mim. Aconchegante. Foi. E eu não esperava. Por causa desse clima serrano, que é onde eu nasci, na verdade. Tá certo. Mas, então, Três Itilhas, para mim, ela, ao mesmo tempo, ela me acolhe, porque me lembra da minha infância. E também acolhe agora, porque ela é muito simpática e as pessoas são simpáticas também. Que bom. Anne, você, assim, olhando para você, parece dar a impressão de que você tem uma descendência oriental, não é? Mas não tem nada a ver, você me disse antes, fora do ar já. Sim, desde a infância as pessoas sempre falavam que eu era Nisei. E antes de eu saber o que era isso, e eu achava, inclusive, que estavam me xingando, e eu fui chorando para minha mãe, me chamaram de Nisei. Aí ela me explicou o que era. Por quê? Eu sou de uma família descendente de italianos, e o meu pai e a minha mãe, e o meu irmão e minha irmã, todos eles, são pessoas claras, de olhos azuis. E eu tive um avô brasileiro, que ele era moreno, do olho escuro, e eu saí a esse avô. E a avó, também o outro avô, todo mundo lá tem olho azul, né? E eu me sentia muito assim, eu me sentia estranha, eu me sentia diferente. Aí começaram a falar que eu parecia japonesa, e eu comecei a assistir aqueles seriados que tinha, que era do Ultraman, Ultra Seven, que aparecia um monstro que queria machucar as pessoas de Tóquio, e aí vinha o herói. E eu olhava aquelas crianças daquele filminho, e eu me achava parecida com elas também. Mas não é daí a minha ligação com o Japão. A minha ligação com o Japão foi por afinidade de amigos, que nós sempre tivemos, amigos morando perto, né, assim, pessoas dessa cultura, e sempre foram muito simpáticos conosco. Bom, quem que do Brasil não tem amigos estrangeiros, né? Então, ali em São Paulo, é aquela italianada e aquela japonesada. É São Paulo. Então, nós temos todas essas influências. E é por afinidade mesmo e por gostar da culinária. Tá certo. Mas o meu nariz é bem italiano. E, Anne, o seu nome é um nome famoso, Anne Frank. Tem alguma relação ou não? Não é literário. Não. Na verdade, meu nome é Eliane. E desde criança, o meu apelido é Anne. Meu pai me chamava de Anne. Mas Anne tem meio que uma carinha de apelido aqui no Brasil. Né? É um nome estrangeiro. Então, eles não quiseram colocar Anne, colocaram Eliane. E só que sempre que eu me apresento e digo, olá, meu nome é Eliane, as pessoas começam a me chamar de Lili. E aí eu falo, gente, Lili é nome de cachorro. Assim, para não ser chamada de Lili, eu falei, quer saber? Então eu vou assumir mesmo o nome Anne, que era o nome escolhido pelo meu pai. Meu pai me chamava de Anne Oakley, quando eu era criança, que é uma personagem histórica, que era uma pistoleira americana. E então ele me chamava assim, e ele falava que ele era pistoleiro também, e nós brincávamos, e acabou sendo Anne mesmo. É como eu me vejo, como eu me reconheço. Tá certo. Este seu livro, Tóquio 2020, onde é que as pessoas podem adquiri-lo? As pessoas podem adquirir esse livro, na verdade, entrando em contato comigo. Então, por favor, minhas redes sociais, Anne Forcato, eu sou a única no mundo. Se você pegar no Instagram, Facebook, Anne Forcato não tem homônima, sou apenas eu. Então, não posso cometer nenhum crime, porque eu sou única. Então,
Na verdade, a editora em São Paulo distribuiu esse livro para várias livrarias, a Livraria São Paulo, outras também. Sim. Mas com a chegada do fechamento do comércio, tudo ficou interrompido. Então, os livros eram adquiridos só pelo site, né? Na loja integrada da própria editora, que aí lá no Instagram, vocês encontram tudo isso na minha página. Sim. E eu espero também agora fazer uma nova reimpressão e as pessoas podem também diretamente comigo adquirir. Eu acho legal adquirir comigo, viu? Porque aí tem autógrafo, tem um brindezinho, legal. se quiser me encontrar pessoalmente tem selfie. Isso Muito... não aconteceu agora durante esses meses que nós não pudemos nos encontrar, né? E essa capa, quem fez a capa? Essa capa aqui. Essa capa, ela é de um designer que trabalhava mesmo com a gente lá na editora. Essa capa, ela foi escolhida entre 6, de acordo com o teor do livro. Eles desenvolveram 6 capas para mim, para que eu escolhesse a final. Sim. Eu escolhi essa porque eu achei a cor muito vibrante e que chamava a atenção. Como eu sou uma autora praticamente estreante, eu falei, o meu livro tem que ser um grito na prateleira para que as pessoas vão correndo ver o que está acontecendo. Então, por isso que eu escolhi esse pink, que um amigo meu, muito tempo depois, ele falou, quer saber de uma coisa, Anne? Você não acertou na cor. Porque ele ficou feminino demais e ele não é um livro só para mulheres. Aí eu falei, olha só, é para se pensar. Mas, então fica a dica, homens também podem ler, não é uma história de menininhas, apesar de ter uma menininha na capa, né? Já me perguntaram se era poesia, se era infantil. Eu falo, gente do céu, tem até psicopata nessa história. Cuidado. Antes, eu falei para uma amiga, antes de colocar na mão da sua filha, que é tão pequena, leia primeiro e vê se ela já tem se ela já está lendo esse tipo de história, porque ele não é infantil, né? Tá certo. Anne, eu quero te agradecer por me receber para esse bate-papo, para essa conversa. Te desejo mais uma vez as boas-vindas a Três Itilhas. Muito obrigada. E sucesso nesse seu novo livro, que Três Itilhas te traga muitas inspirações. Muito obrigada. Sou muito grata pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com você. É meu primeiro bate-papo aqui em Três Itilhas, sem ser com balconistas, porque eu entro de loja em loja e vou batendo papo com todo mundo e conversando. Sim. Mas eu estou muito feliz, muito satisfeita. O meu plano é ficar aqui até dezembro. O plano profissional é ficar até dezembro, mas nós já estamos pensando em esticar um pouquinho, porque aí também tem férias e nós queremos receber amigos, nós queremos que as pessoas venham. Então, nós não temos data para ir embora, não. Ok, muito obrigado mais uma vez. E a você que nos assistiu também, muito obrigado e até a próxima oportunidade.